Eu, enquanto consumidor, sempre tive, no início da vida adulta, a dificuldade de receber, me organizar com os boletos e também pagar. E eu comecei a perceber, não é uma dor só minha, é também dos meus pais, possivelmente dos pais dos meus amigos e amigas e, em última instância, a extensão de toda a população. Eu falei, vamos tentar resolver. Todo mundo falava desde o início do Pix automático que ele ia matar o boleto. Primeiro, o boleto é mais do que só a parte de cobrança. Ele tem basicamente duas funções. Ele tem uma primeira parte que te dá transparência acerca do que foi consumido, tá? Então você sabe quanto você consumiu de quilowatt-hora, de metro cúbico de gás. Então tem essa função de cobrar e dar transparência. E tem uma segunda parte que é aquela ordem de pagamento, aquela parte de baixo do boleto, em que ali tá o valor, o vencimento, juros ou não, etc. Essa metodologia, esse método do Pix automático, tá muito mais parecido com o débito automático e não com o boleto em si. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é terrível para quem está pagando. Vamos falar de boleto. Brincadeiras à parte, a gente vai ter um papo aqui sobre um desafio que às vezes ele não é tão visível quando a gente fala de pagamentos, né? Então, quando a gente está falando de boleto, é uma dor para a pessoa física que ela tem que procurar, qual boleto ela precisa, qual boleto está em aberto, onde é que ela tem que acertar e etc. Mas também é para quem está cobrando. Então, quem está usando o DDA, quem está usando essas soluções, também sofre na outra ponta, porque essa é uma infraestrutura que a gente vai debater aqui, que tem certas limitações, e a gente vai discutir bastante nesse episódio. A gente vai falar hoje com uma empresa que está atacando esse problema e tem ajudado empresas como o PicPay, BV e o BTG e o PAN a resolver essa dor de infraestrutura e facilitar isso para o consumidor final. Hoje a gente vai falar com o fundador da Conta Comigo Digital, o Vinícius Santos, que vive essa história não só do lado do B2B, mas começou lá atrás com o B2C também. Prazer te receber hoje aqui, Vinícius. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês, toda a equipe. Ansioso aqui para o nosso debate com todo o público. Boa. Eu acho que tem um negócio legal nessa história aqui. Acho que a gente vai poder abordar os dois lados da moeda, né? Tanto a dificuldade do consumidor final, quanto a dificuldade de quem está provendo esse pagamento e falar das oportunidades e tal. Eu sei que quem está ouvindo a gente com certeza já vê as palavrinhas de Pix, automático, etc e tal, mas eu já prometo para vocês, fique aí que o negócio vai ficar quente, tem muita oportunidade legal nesse mercado, a gente vai abordar, mas é legal que a Conta Comigo, eles têm uma trajetória que eu já vi isso em outras plays, tanto no Brasil e fora, que é começar no B2C em algum momento aprender e olhar para o B2B, né? Então eu queria partir disso, assim, Vinícius, como é que é um pouco dessa sua história empreendedora, da onde que vem esse lado aqui de olhar para essas dores, porque todo mundo sofre essa dor e nem todo mundo abre uma empresa para resolver ela. Exato. Bom, Gabriel, tudo começou, como você disse, olhando a dor do consumidor brasileiro, né? Eu, enquanto consumidor, sempre tive, no início da vida adulta, a dificuldade de receber, me organizar com os boletos e também pagar. Quando percebi que meus pais também tinham essa dinâmica, essa dificuldade. Então, é clássico a gente ver os pais com os caderninhos, com as pastinhas, com o papel do boleto transitando ali pela bancada. E eu comecei a perceber, não é uma dor só minha, é também dos meus pais, possivelmente dos pais dos meus amigos e amigas, e, em última instância, a extensão de toda a população. Aí, a partir dali, foi método de design, cara. Foi debruçar sobre o problema, seguir bem aquela cartilha mesmo de startup, e a gente começou a perceber que, isso daqui é um mercado muito grande, é um mercado escalável, atinge todas as faixas de renda, da base ao topo da pirâmide de renda, da base ao topo da pirâmide etária. Eu falei, vamos tentar resolver. E a gente começou, portanto, tentando resolver no B2C, porque era a partir do nosso prisma. Mas, só fazer uma pausa aqui. Mas, nesse momento, qual que era o seu, vou usar a palavra aqui, repertório ou ferramenta, da onde você estava vindo e falou assim, para eu olhar para isso daqui e falar assim, vou encarar esse problema aqui. Boa, rapidamente, então, minha história aqui, ela remonta, meu background é de economia. Não concluí a faculdade, fui estudar filosofia fora. Caramba. Era sempre um grande sonho meu. Nunca tinha ido para a Europa, fui já para morar. Não gostei, assim, um início muito bom, depois um período bastante difícil.
Nisso já tinha passado pela economia, já tinha passado pela filosofia, estava há muitos anos como estudante universitário, e aí bateu aquela angústia da independência financeira. Nesse meio tempo, decidi voltar para o Brasil, numa oportunidade através de um amigo do meu pai, que estava numa empresa muito grande de óleo e gás. Ele precisava de um fornecedor, fornecedor para fazer um trabalho bem tranquilo de logística, de transporte da tripulação embarcada. Pegar no aeroporto, deixar no porto. Meu pai queria pegar um empréstimo no banco, comprar uma frota de carros e ter os motoristas. Eu falei, pai, eu não sei nem se a gente vai encontrar uma linha de crédito para isso. A gente não tem esse dinheiro. Só que esse foi o momento do Uber. Eu não sei se você lembra o Uber lá atrás, quando os juízes mandavam fechar nos municípios, que você... Era um período que você ainda não tinha uma jurisprudência consolidada. Eu, por acaso, conheci o primeiro escritório do Uber no Brasil. Foi uma advogada super responsável por bater de frente com toda essa discussão com os taxistas, as brigas. E aí, consegui um almoço com ela. Ela falou, Vini, vai nessa linha. Eu já estava com a ideia de fazer praticamente um Uber, só que voltado para esse setor, nichado. Estava um pouquinho inseguro com relação à parte jurídica. E ela me deixou muito mais tranquilo. Ela falou, olha, vai ser uma questão de tempo, de criar realmente essa jurisprudência. Se vai na aba, segue fazendo o seu, é nichado, acho que você não vai encontrar tanto problema. Vamos dizer assim, se for para alguém tomar uma porrada, ia ser o maior primeiro. Exatamente, né? Eu não tinha nem condições. Hoje você até vê que tem uns que são nichados aqui, que tem só para carro blindado, tem umas paradas assim hoje. Foi realmente ver o mercado que o Uber estava atingindo era de fato muito grande. Começar pequeno, né? Não tem muito jeito. E aí, sempre gostei de computador, sempre gostei de computação. Na filosofia, me especializei na filosofia da linguagem. E aí comecei a traçar algumas similaridades entre o mundo da computação e do que eu gostava de estudar. E aí comecei a aprender autodidata. Depois conheci uma software house lá no Rio, ficou muito famosa à época, o Hub9. Era uma galera que tinha estudado no meu colégio, tinha se formado na UFRJ, que também era a minha faculdade. E eles super gostaram de mim, teve super química, gostaram do projeto. E eles ficaram meus sócios nesse projeto, né, que era a Navi. A gente fez um dos melhores sistemas que eu já produzi enquanto produto digital. Foi super legal. Implementamos, só que rapidamente vi que ia bater um teto, né? Que realmente era um nicho que eu não ia conseguir escalar muito. Eu sempre com a cabeça de escala. Se for para me debruçar sobre um assunto, se for para construir algo, queria que realmente tivesse um mercado grande. Isso você está falando que ano mais ou menos? Cara, isso foi 2017. Isso, até do ponto de vista de... empreendedorismo, quando olha para o mercado assim, era uma época que até culturalmente ou você faz um negócio gigante ou de certa forma assim, não presta. Exatamente. Diferente talvez hoje do que a gente encontra no mercado completamente atual, assim. Mas era meio assim, tem que ser mega, senão a conta não fecha, né? A conta não fecha, muita falta de cultura de relacionamento com as startups. Você não tinha, de fato, nem o mercado, nem mão de obra. Você tinha outro comportamento. Até mesmo boleto, eu brinco com a galera que em 2017 você tinha pouquíssimas empresas que mandavam boleto de forma digital. Ou mesmo que tinham disponíveis em seus portais um ambiente em que o consumidor conseguisse acessar e ter aquela segunda via. Então, de fato, assim, empreender ali naquela época era muito difícil. Você não tinha empresas grandes com um setor de inovação, um departamento de inovação. Então, realmente, aquele momento ali, esse projeto foi minha escola. Porque foi onde eu também me profissionalizei enquanto produteiro digital, onde eu aprendi sobre computação, onde eu estava 24/7 debruçado na construção do desafio, da empresa como um todo, e tive um super time. Super time. Bom, depois que eu vi que o teto não ia bater rápido, aí você começa a empreender, os amigos começam a ver que você está empreendendo, sempre te chamando com uma super ideia, achando que vai ser bilionário rápido. E aí um amigo advogado falou, cara, tô com uma ideia também. Ele mexia muito com acordos judiciais com empresas aéreas. Ele
falou, cara, dá pra gente monetizar isso aqui de alguma forma, digitalizar, fazer um processo muito mais rápido nesses acordos extrajudiciais. Eu falei, dá. E aí gostei também do desafio, me debrucei. E aí nesse fiz toda a parte de regra de negócio do produto como um todo, fora a parte de programação. A gente contratou um outro time para programar e aí fizemos também a plataforma Corda Aéreo, que até hoje, enfim, não tracionou, eu não fiquei no projeto, mas estava lá, enfim, com todo o seu processo. E aí depois quando eu estava nesse projeto, meu melhor amigo veio com essa ideia, veio com essa observação. Eu falei, putz, esse é um problema meu também, é do boleto. Esse é o problema dos meus pais. E aí falei para ele, Matheus, vamos parar isso aqui, vamos se debruçar sobre isso. Ele é engenheiro, eu com esses backgrounds, porque eu acho que tem coisa interessante pra gente. E aí, a partir dali, foi boleto até hoje. Legal, legal. E como é que foi nesse início? Qual que era a proposta inicial que vocês tinham no B2C? Qual que era E até se você já tinha claro qual seria o modelo de negócio no começo ali, como é que era? Perfeito. Cara, a gente tinha muito claro a dor, porque a gente sentia enquanto consumidor. Então a gente falou, vamos resolver isso no B2C com um aplicativo. Né? Tem os aplicativos da época bombando, a galera cada vez mais entrando na questão das usabilidades, de mudar realmente um padrão de consumo digital. Então fazia à época todo sentido a gente aproveitar uma onda de B2C. E aí a gente falou, olha, qual é o primeiro problema? O primeiro problema, que é completamente subdimensionado, até pelas empresas cobradoras, é o problema de enviar para o consumidor e o consumidor conseguir receber com facilidade. Uhum. A gente, rapidamente, quando se debruçou sobre esses problemas e começamos a fazer a pesquisa, a gente rodou, por exemplo, parte da pesquisa lá no Rio de Janeiro, numa das favelas do Complexo da Maré, a favela Roquete Pinto, a gente começou a perceber que não tinha CEP. As pessoas não recebiam boleto de cobrança nas suas casas. Não, e às vezes mesmo tendo CEP, pode estar falando, essa área aqui a gente não entrega. Exatamente. Como é que você... Veja, do ponto de vista da cobrança da empresa... Geralmente tem um CEP que recebe para todo mundo, né? Exatamente, que era o caso da Roquete Pinto, né? Que era o CEP da Associação de Morador. Então, você entrava lá, você tinha uma parte da associação com uma estante de ferro com as áreas da favela e você tem uns bolinhos ali dos boletos. Então, você já tem uma fricção que você dá para o consumidor, que aí ele tem que ir até a associação, no dia de chuva, dia de sol, não quer sair de casa, etc e tal, pegar o seu boleto para pagar. Então, você, de certa maneira, você cria uma fricção desnecessária, onde não deveria ser, porque você está cobrando o consumidor, né? Deveria ser a experiência mais lisa possível. Então, você tinha aquilo, a gente falou, putz, isso daqui não é um problema só do Rio de Janeiro. Isso é um problema, primeiro, das capitais, em grande parte delas. É um problema das regiões, dos municípios que estão longe das capitais, que esses também têm problema de CEP. E, eventualmente, depois que o consumidor recebe, tem um segundo problema, organização. Né? Que esse também é um clássico, né? Quantas vezes você já não ouviu, putz, esqueci de pagar o boleto, onde é que tá o boleto? Sim. Tá na escrivaninha, ele fica viajando de uma ponta a outra e se perde eventualmente. Você imbuído da dinâmica do dia a dia, você fala, putz, cadê o boleto, cara? Então a gente viu, pô, isso daqui é um segundo problema muito grande. E isso leva ao terceiro problema, que eventualmente é o problema que a gente sente no bolso, né? Pô, tem dinheiro? Não tem dinheiro para pagar isso? Vai dar para pagar esse mês? Não vai dar? Então, esses três problemas a gente falou, vamos endereçar no aplicativo. Então, a gente começou a pensar ele dessa maneira, um organizador de contas de boletos especificamente. No início, a gente não tinha empresas conectadas, o sonho nosso do aplicativo era fazer que você, Gabriel, baixasse, passasse pelo onboard e, como mágica, teus boletos estão ali. Não precisa fazer mais nada. Isso necessitava a gente conectar diretamente com as empresas. E aí a gente falou, olha, vamos fazer o contrário. Vamos fazer a usabilidade do consumidor receber o boleto e imputar no aplicativo. Então o dado já vai estar gravado lá dentro. Depois ele pode rasgar o boleto. Ele não precisa mais daquilo. Todas as informações já foram imputadas. E com isso a gente tem funcionalidades que lembram, que vai te alertar, que vai dizer quanto representa da sua renda. Então, realmente, um organizador bem simples, mas muito eficiente. Cara, a gente foi de 0 a 60 mil usuários sem gastar R$1. Isso que eu ia te perguntar. R$1, cara. R$1.
Foi incrível, assim. Pra você ter noção, a gente ficava com medo de até mandar para os grupos das famílias para não enviesar o dado. A gente tinha essa cabeça na época. Então a gente falou, vamos deixar. E foi de maneira orgânica, assim. Foi realmente no boca a boca, sem custo nenhum. Isso é difícil de ver. A gente ficou bem feliz à época. Não, é muito legal. E esse problema que você citou, todos os três ali e tudo mais, ele é um problema também para quem quer receber, né? Perfeito. Então, de um lado, você tem um cara que deveria pagar, pode estar pagando a mais, etc., e outro tem para receber. Mas eu imagino que aí, isso possivelmente também tem a ver com pivotar, que tem os desafios também de modelo de negócio ali, né? É isso. Porque a gestão financeira, independente se ela é via boleto, se ela é um tema que muitos já tentaram fazer. Vamos dizer assim, existe um cemitério grande de aplicativos de gestão financeira espalhado por aí, né? Cara, foi o nosso problema, tá? Então, a gente sabia que era esse problema enorme, subdimensionado, mas que para monetizar não ia ser fácil. E assim, isso é um negócio que ainda continua. Vocês estão tentando resolver. Cara. Não encontraram um jeito ainda de equalizar a resolução disso com um modelo de negócio que seja B2C. Até os que começam a dar um pouco certo, ele é comprado por uma empresa grande. Principalmente com o Pay Finance, que teoricamente seria um conjunto de dados que daria musculatura para essa organização. Mesmo assim, a organização financeira não conseguiu decolar. Foi muito nosso caso. E a gente, dentro dessa grande estratégia nossa do B2C, com o aplicativo, a gente pivotou ali dentro de N vezes. Tá? Então, a gente tentou olhar para, primeiro, cobrar o consumidor. Né? Então, olha, isso daqui gera valor para você? Gera. Está disposto a pagar? Quanto? Não gostamos muito dessa linha. Depois, a gente tentou virar para as próprias empresas, já com essa ideia de deixa eu conectar direto em você. Me passa essa base e eu apresento para o teu consumidor. Mas aí tem um efeito rede que era muito baixo, então não ficava muito atrativo para as empresas de start. Depois a gente tentou olhar para o mercado de cobrança. Falar o seguinte, olha, vamos olhar para o teu conjunto de inadimplentes. Quando ele ficar inadimplente, eu tenho um método aqui que vai ajudar ele a ficar adimplente. Está interessado? E aí falamos também com as grandes empresas de cobrança, enfim. Fomos a fundo todas essas estratégias. Até o momento que a gente virou de novo para tentar integrar nas empresas, mas aí reduzimos o escopo. Antes a gente olhava para todo mundo que emitia boleto, qualquer empresa que emitisse boleto, vamos tentar se conectar, completamente um tanto quanto delusional, assim. Uhum. E aí a gente falou, não, vamos entrar só com água, luz, gás, telefonia e os entes públicos, municípios, Estado, União, para pegar os boletos que não estavam lá no DDA. Não está no DDA e também é um volume absurdo, né? Todo mundo tem... Exatamente. Vamos dizer assim, todo mundo tem pelo menos um desses aí, né? Exatamente. Idealmente, né? Tem famílias, às vezes pode não estar no nome da pessoa, mas pelo menos um acaba tendo. São os boletos essenciais, cara. São os que primeiro estão ali na fila do consumidor para efetuar o pagamento. E ele é um boleto que é curioso, né? Ele é quase uma identidade, né? Porque ele é o teu comprovante de endereço. Exatamente. Se você não tem esse daí, você... Perante a sociedade, você fica um pouco sem referência, né? Onde é que você mora? Posso confiar em você ou não posso? Você, enquanto consumidor, é um bom consumidor ou não? Então, realmente, ele traz um significado muito profundo. Quando a gente olhou para esse mercado, a gente falou, opa, aqui, de repente, tem algum jogo bom. E aí a gente começou, a gente já tinha um certo relacionamento. Na verdade, a gente tinha meios de chegar nessas utilities, nesses distribuidores, nessas concessionárias, em alguns entes públicos. E a gente começou, olha, estamos com essa ideia aqui, o que você acha? Naquele tempo, cara, aí eu já tô falando quase 2019, 2020, né? Tô falando ali pandemia, pré-pandemia, exatamente. Também essa foi algo que cortou a nossa história e nos catalisou muito. Mas quando a gente começou a conversar com as utilities, elas gostaram da ideia, mas elas viam o nosso aplicativo como um canal concorrente do seu próprio aplicativo. Então essa era, por exemplo, uma objeção que a gente não conseguia contornar. Olha, gostei, mas estou um pouco reticente. Quero no meu canal isso daí. Exatamente. E a gente tentava se diferenciar falando o seguinte, olha, você aqui em São Paulo, você Sabesp, por exemplo, eu vou botar no meu aplicativo. Só que para o teu consumidor é diferente, porque ele não vai ver só Sabesp, ele vai ver Sabesp, vai ver Naturgy,
Perdão, Comgás, vai ver Sabesp, vai ver Enel, vai ver as demais utilities que fazem efeito para ele. Ao passo que no seu só vai ver você. E ele precisa disso. E ele né? precisa de tudo. Assim, ele precisa ter uma visão completa do que representa da renda dele, aqueles custos com boleto. Cara, a gente viu que era interessante mexer com esse mercado. O nosso time também era um time que vinha desse histórico. Portanto, depois que a gente deu tanto murro em ponta de faca, a gente falou, faz o seguinte, vamos pivotar de vez. A gente já está 4 anos no B2C, a gente está um pouco cansado disso. Ninguém resolveu os 3 problemas ainda. A gente descobriu mais problemas, como você citou, o problema de quem cobra. A gente descobriu o problema no banco também. Então, veja, essa tríade de consumidor, utility, banco, todo mundo tem problema com relação a esse sistema de boleto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pivotar. Vamos para o B2B. A gente sempre gostou mais do back-end, enquanto time também completo de tecnologia, mais do que o front-end. Vamos pivotar para o B2B. Vamos falar para essas utilities que a gente continua entregando o boleto, ajudando o consumidor a se organizar e acelerando o pagamento, só que dentro da conta bancária do cliente final dele. Então, vamos ficar como esse intermediário. Vamos conectar na utility, vamos conectar no banco e a gente fica responsável esse circuito do dado do boleto de uma ponta a outra. Então, quando a gente pivotou e foi para as utilities mais próximas e falamos dessa mudança, cara, opa, isso daqui eu gostei. Vamos conversar mais? Eu acho que você já tem Você nasce falando o seguinte, olha, eu tenho uma experiência com essa base de usuários e tudo mais, para te mostrar que esse negócio pode funcionar, né? Perfeito. Cara, acumulamos 4 anos de conhecimento em relação a boleto com o consumidor na ponta. Então, eu sei o que ele quer ver. O consumidor não quer ver gráfico com relação ao boleto. Ele quer saber, cara, quanto representa a minha renda, vou ter dinheiro ou não e quais são, ponto. Me lembra no dia que eu quero pagar. Qualquer coisa isso vai ser um plus, mas a dor ali fundamental é essa. Então, vim com essa bagagem de conhecimento para quem é mercado bilionário, das utilities, estamos falando de concessões públicas, estamos falando de empresas com muitos anos de vida, que realmente não pode ter nenhum tipo de dificuldade, ou se tiver uma dificuldade na cobrança, isso representa um impacto muito significativo no balanço da empresa. Sim. Então, a gente vir com esse conhecimento todo, propor uma inovação foi algo que despertou interesse desses executivos, tá? E ali, depois dali, foi um desafio de inovação mesmo, por excelência, Gabriel. Só antes de a gente entrar nesse pedaço, não passou nenhum momento de vocês, ainda mais com esse boom aí de base, de assim, pô, vamos fazer uma conta, vamos para esse outro lado aqui também, porque imagino que deve ter rolado essa conversa aí, né? O clássico, quando a gente imaginou o aplicativo, a gente sempre imaginou ele, por excelência, como um organizador financeiro. Aquele último período de vida do nosso aplicativo foi o período que a gente começou a ouvir. Foi a história até engraçada. A gente ouviu do nosso escritório de advocacia, Batista Luz aqui de São Paulo, um super parceiro nosso. Eles falaram, cara, Vini, o Banco Central está olhando para a Europa para fazer um negócio que vai ser chamado de iniciador de transação de pagamentos. Veja, essa época era ideia ainda. Uhum. E a gente olhou para isso, a gente nunca gostou da ideia do nosso aplicativo com a funcionalidade cash-in para pagar boleto. Porque a gente já via que tinha muitos... O Nubank já era o Nubank bombando, você já tinha os outros bancos digitais. A gente não tinha nem pujança para fazer face a isso. Sim. Então a gente falou, olha... Teve uma briga monetária para ser essas contas ali. Foi, vamos dizer assim... Não vou chamar de primeira, mas foi uma onda de digitalização. Exatamente. Que veio antes do Pix ali. Exatamente. Com QR Code e sei lá o quê. Que consolidou muita gente. E gastou muito dinheiro, foi VC2C. Esse foi o nosso ponto, Gabriel, perfeito. A gente falou, cara, a gente não tem fôlego para isso. É muito caro o custo de aquisição, um LTV muito baixo. Então, você gasta muito para o cara entrar. Quando ele entra, ele não fica. Aquele dinheiro foi pro lixo. E a gente não estava achando nem aquele dinheiro. Então, a gente falou, cara, nossos advogados falaram, olha, isso pode ser interessante para vocês, porque não vai precisar do caixinha, não vai precisar botar dinheiro no aplicativo, vocês podem iniciar a liquidação do boleto a partir de vocês. A gente falou, opa, isso aqui é interessante, vamos embora. Só que, cara, eram as conversas iniciais do regulador.
ele estava ainda fazendo consulta pública, estava vendo se aquilo ia vingar ou não. Completamente diferente dos dias atuais, que a coisa vingou, etc e tal. Então, a gente já estava ali num período de muito cansaço, o B2C a gente estava bem desanimado, e aí foi exatamente o nosso último suspiro quando a gente falou, vamos para o B2B. E aí, puxa, aí foi tudo que eu comentei com você. Voltar para as utilities, mostrar essa nova maneira de resolver e tentar navegar nessa inovação. E aí a gente se deparou com um novo desafio, que acho que esse foi o grande desafio desse nosso momento como B2B, que é onde a gente se identificou, né? A nossa identidade. Que era o desafio do ovo da galinha, porque a utility gostava, só que ela perguntava, quantos bancos você tem? Falei, pô, não tem nenhum ainda. Aí eu ia pro banco, já tentei resolver esse problema no passado, não consegui. Quantas utilities você tem? Pô, você não tem nenhuma ainda. Mas olha, a utility falou que se você entrar, ela entra e vice-versa. A gente falou, putz, como é que a gente vai romper esse dilema, cara? Porque a nossa percepção era o seguinte, a gente tinha a referência do DDA, né, o débito direto atualizado, que pouca gente conhece até hoje, que a Federação dos Bancos tentou dar uma certa pujança para ele, os bancos tentaram incentivar, mas muita gente confundindo com débito automático, enfim. A gente podia até fazer isso aqui, entrar... Cara, o que é o DDA e aí já explica isso e volta nessa ideia de vocês assim, bom, baseado nisso, como é que eu vou atacar esse negócio? Perfeito. Então, vamos lá. O DDA é uma criação da FEBRABAN, da Federação dos Bancos. É basicamente uma tentativa de modernizar o boleto. Tá? O boleto é uma criação da também Federação dos Bancos, só que em 1975, né? Que era ainda a FENABAN. Ele era basicamente, em 75, uma tentativa de você unificar diferentes modelos de boletos, digamos assim, né? Então, diferentes fichas de cobrança. E já era uma tentativa em 75 de você substituir o cheque e outros meios à época que eram muito populares, tá? Então, de 75 até 93 foi o segundo grande momento, onde em 94, você tem uma 93, final de 93, 94, você tem uma modernização, uma digitalização, uma padronização, como a circular 2414 do Banco Central, em que ele fala o seguinte, olha, agora tem um padrão único. Tem um código de barras, tem 44 dígitos, não está 100% digitalizado, mas você tem uma segunda tentativa de padronização. Então, veja, você está falando de uma primeira criação em 75, muitos anos, lá atrás. Sim. Você tem uma modernização ali em meados dos anos 90, também um segundo grande momento. Um terceiro momento só vai vir em 2009, com o próprio DDA, o débito direto autorizado. Então, o DDA é o seguinte, vamos botar agora isso tudo dentro da mesma infraestrutura. Tá? Então, vamos fazer com que os bancos, qualquer banco que esteja conectado a essa infraestrutura, consiga acessar esse dado de cobrança. Só que, na época, por razões históricas de concessão pública, água, luz, gás, telefonia e os impostos ficaram de fora. Tanto que a população conhece uma diferença clássica em boletos, está relacionado ao código de barras. Um tem vários campos numéricos e esses que a gente trabalha tem 4 grandes campos numéricos. Né? Então, é uma diferença boba ali, parece que não há diferença, porque é também código de barras, mas ela dita duas categorias completamente apartadas. Então, lá ainda em 2009, veja, estamos falando aí de 15 anos de 93, 94 aí para 2009, de diferença que o boleto continua imperando como meio de pagamento popular. Sim. Com todas as suas ineficiências, com os seus prós e contras, mas ele está ali, permeando todo mundo. Então, o que a gente olhou? A gente olhou primeiro para o DDA, a gente falou, olha, tem 10 anos, 11 anos, 12 anos que isso foi criado, uma ótima ideia, uma execução que a gente acha que pode ser muito melhor, e algumas falhas graves, como, por exemplo, a mais fundamental, não ter os boletos essenciais do consumidor. Então, não vamos reinventar a roda. A gente já tentou no B2C, vamos pegar no B2B esse exemplo que a gente consegue criar de uma maneira mais interessante. Tá? Então, foi ali naquela discussão com as utilities, falar o seguinte, olha, primeiro, você conhece DDA? E aí a primeira surpresa era, não conheço. Então, olha, existe isso aqui, que é um sistema interessante, que já existe há muito tempo, só que ele tem essas falhas, uma das principais é que você não está lá. Então, a gente quer criar
um análogo a ele, Você que consegue é complementar. Você consegue mostrar para ele, falar assim, olha, quem tá lá tem esse benefício, Exatamente. etc, né? Era esse trabalho pedagógico, porque, veja, a gente tinha realmente que primeiro apresentar, desmistificar. E o DDA até hoje é um negócio meio escondidinho lá. Por exemplo, um dos problemas da época que a gente identificou foi justamente a confusão do consumidor com relação ao nome. Né? Então, o débito direto autorizado é muito próximo do DA, do débito automático, que é uma grande aversão, principalmente da classe média brasileira, que é a mais massiva no pagamento de boletos. Então, a gente percebeu, cara, esse daqui é um problema fundamental. O que os bancos hoje digitais, sobretudo, que tem uma guerra de funcionalidade do débito direto autorizado, o que eles fazem hoje? Eles tiraram o nome DDA. Então, tem alguns bancos que botam organizador de boleto, buscador de boletos, assistente de pagamentos. Por trás ali da funcionalidade é o DDA. O que, assim, de certa forma, é bem melhor para a pessoa que quer entender, Perfeito, né? cara. Perfeito. Então, você realmente direciona o problema, direciona a dor ali, consegue ser muito mais eficiente. Então, era um problema pedagógico inicialmente. Antes da gente tentar vender, a gente tinha que capinar, assim, tirar esse mato alto e apresentar para a utility o que seria interessante. Só que é fogo que você tem que fazer isso, mas você não pode ter um ciclo de venda infinito, né? Você tem que gerar um negócio, né? Cara, e além do dilema do ovo da galinha, esse era o nosso segundo grande desafio. Não dá pra esperar pra sempre isso. Cara, não dá pra esperar. E aí, de novo, eu tô falando de concessionárias, tô falando de concessão pública, tô falando de utility. Então, assim, por excelência, é um padrão de empresa que tem a sua burocracia, a sua dinâmica. Quase tem que convencer do problema, pra a partir do problema criar um edital e aí ver se Gabriel, a gente vai passava, rolar, né? e até hoje, a gente passa por no mínimo 4 diretorias diferentes, cara. Então, assim, é um desafio muito exaustivo, muito grande. Só que é a razão da gente existir. A razão da gente existir é a nossa especialização nesses setores das utilities, que muita gente negligencia, que ninguém gosta, mas é onde a gente se sente confortável e é onde a gente sente que tem muita coisa a ajudar. Então, aí, como é que foi essa história, então, que você começou a criar essa rede e quebrou essas primeiras objeções, assim? Legal. Então, o que a gente começou a fazer? Quando a gente chegou nessa Que estratégia... é isso, e só para eu retomar aqui, para quem está nos ouvindo, a gente está falando o seguinte, você já tem ali o alerta acontecendo para vários tipos de contas que não são as de utilities. Então, quando aparece lá aquele e-mail, tem um boleto novo no seu nome, etc. Cartão de crédito. Isso acontece Exato. com coisas de pagamento, qualquer coisa que você faz hoje. E aí você falou assim, bom, vou atacar aqui nessa parte de utilities que não está aparecendo ali, porque é um outro trilho, só que para eu fazer isso, eu tenho que criar quase que uma estrutura que vai se acoplar ao que já existe ali do DDA, né? E aí eu acho que teve um pouco de... Porque, tipo assim, se eu sou o banco, eu vou oferecer isso, eu sou a instituição, tem que aparecer, vamos dizer assim, é transparente pro cliente, né? Perfeito. Não é o DDA da conta comigo com outro DDA, tem que ser uma coisa só, né? Esse foi o primeiro grande, depois que a gente chegou na estratégia, o primeiro grande movimento nosso. E aí misturou muita paixão, um pouco de ingenuidade também, porque a gente começou com quase nenhum dinheiro a querer criar uma infraestrutura completamente surreal, muito pesada, que conseguisse trafegar mais ou menos 5 a 6 bilhões de boletos por ano. Então você imagina, você fala, cara, os bancos tentaram fazer isso e não conseguiram. Vamos tentar? Vamos embora. E aí levantamos uma infraestrutura tecnológica do zero, Gabriel. Pensando em arquitetura, pensando em toda essa parte de segurança, pensando em processamento de dados, pensando em múltiplos sistemas das utilities completamente diferentes, de RPs, de sistemas de cobrança, de billing. Então a gente falou, não, vamos embora. Isso daqui é back-end na veia, a gente é apaixonado por isso. E assim começamos, tá? E aí o grande desafio foi realmente nessa dinâmica do ovo da galinha, a gente sempre percebia que o mais importante era o dado, era o boleto, era a utility. Então a gente falou, vamos investir primeiro nesse lado, porque a gente sabe que se tiver as utilities, os bancos entram. Poxa, mas ainda tinha essa resistência dos executivos. Como é que a gente rompe isso? Aí foi uma história muito engraçada. Os nossos advogados realmente foram muito parceiros nossos, fez muita diferença. Que, falando com
com eles, eu falei, cara, eu tô com esse problema, com esse dilema, o que você acha? Tem algum instrumento jurídico que a gente consiga deixar o executivo da utility mais confortável? Porque ele é o primordial nessa dinâmica. E aí ele virou para mim, o Fernando, nosso advogado, ele falou, cara, tem um instrumento simples aqui que de repente eu acho que pode dar um efeito legal, que é chamado de carta conforto, que é basicamente uma carta realmente assinada institucionalmente falando que estou compromissado, né? Então era basicamente a gente tentar com os primeiros bancos que estavam interessados... Se você fechar, tem uma galera exatamente. Então eu com essa carta... Eu faço muito isso aí. Eu falo, irmão, fulano, tá todo mundo fechado. E aí... É isso, cara. E eu tô comprovando, tá aqui. Não é só minha história, né? Sim. E aí conseguimos os primeiros bancos assinar institucionalmente, conjuntamente. E aí com essas primeiras cartas, a gente foi nas primeiras utilities. Aí o executivo estava tranquilo. Bom, vamos nos aventurar nisso aqui, vamos integrar. Agora, eu não sei se você vai poder falar isso, ou, enfim, aí você vê a melhor forma, mas vocês... A primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte, vou plugar no DDA, vou plugar de um lado, vou puxar essa informação e trazer para o outro, vamos dizer assim, vou tentar puxar essa informação de outro lugar que ela já exista para jogar ela aqui. Como é que vocês olharam para essa arquitetura do negócio completamente diferente? Perfeito, cara. Eu acho que esse foi um dos... Hoje eu tenho certeza, né? Que esse foi um dos grandes diferenciais nossos comparado com quem à época tentava resolver o mesmo problema. Muita gente tentou resolver. Tem um cemitério dos organizadores financeiros, mas também de quem tentou resolver esse problema de boletos, né? Porque tentava com os robôs, com os crawlers, indo nos sites. E a gente nunca apostou nessa estratégia. A gente sabia que ela era mais rápida, mas a mais ineficiente e é com custo longo prazo maior. Mais frágil, vamos dizer assim. Mais frágil, cara. Porque você não conseguia principalmente retirar dessa estratégia as fricções do consumidor. Então, imagina que você está ali, de alguma forma, mascarando um robô que vai no site da empresa de luz, só que na sua interface com o consumidor ele não vê nada disso, mas você ainda precisa exigir dele login, senha, número do relógio, número do contrato, que ele não faz ideia do que seja. É quase assim, você tem dois desafios, né? Um é, ou eu vou por um lado de sair negociando com todo mundo e vou ter que quebrar isso, vou ter que ser bom nisso. Que foi o que a gente optou. Ou eu vou, entre aspas, na força bruta aqui, montar uma tecnologia que ela não pede licença. Exatamente. Se o cliente dá ok. E a gente já via que todo mundo tava morrendo nessa segunda. Então a gente falou, cara, vamos insistir na primeira, porque a gente sabe que tem uma barreira de entrada grande, vai demorar mais, mas vai ser muito longevo, né? Então a gente construiu essa infraestrutura, conseguiu romper o dilema do ovo da galinha, conseguimos trazer as primeiras utilities e aí fizemos um bom trabalho. Não acredito muito em sorte, embora em algum nível tenha que reconhecer que tivemos uma pitada sim. Tem timing, tem algumas coisas. Tem um timing, tem muito trabalho, muita insistência, muita canela, muita sola de sapato. E aí a gente conseguiu as primeiras, aí tivemos a TIM já de cara, ou seja, tivemos uma utility de telefonia que são as maiores volumetrias. As maiores quantidades de boletos mensais emitidos. Então, isso deu um recado para os outros setores muito interessante para a gente. E aí, começamos a testar o sistema, começamos a integrar os sistemas, começamos a testar as nossas regras de negócio, nossos perfis de segurança. Então, a gente começou, de fato, a movimentar. A gente viu o tamanho das burocracias, a complexidade, o funil de vendas. Esse nosso é longuíssimo. Até hoje eu não vi nada mais longo do que o nosso. Mas mesmo assim a gente falou, olha, realmente, depois que você vence... Bom, talvez no óleo e gás lá... Esse realmente... Ou vender uma plataforma nova. Esse daí também demora bastante. Mas a gente começou também a ver que, cara, depois que rompe, é um contrato de, cara... É um contrato que vale pelo tempo da concessão. Então, são 20, 30 anos aí de relacionamento com aquela utility. Legal. E a gente ficou muito confortável. E aí, com as primeiras utilities, a gente virou para os bancos que já tinham assinado a carta com a gente. Falou, então, consegui. Vambora? Agora eu preciso conectar em você. E aí, o banco... Nesse processo todo de modernização, ele já está mais acostumado que a utility a se aventurar com conexão em APIs, integração de sistemas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, foi mais fácil. E também com alguém que já tentou resolver o mesmo problema, o nosso funil com o banco também ficou mais interessante. Porque ele não quer saber muito, ele já sabe, na verdade. Já tentei fazer isso, não consegui.
Por que eu vou agora com vocês? Bom, porque a gente tem agora as utilities, coisas que você não conseguia. Então, a gente conseguiu... Aí começou a tracionar, Gabriel. Aí a gente viu, opa, acertamos. Legal. Se demoramos, mas acertamos. Um conhecimento super legal, que a gente viu que nem pessoas da própria indústria bancária tinham fácil, que é esse conhecimento profundo sobre boleto. E vão continuar. E de lá até hoje foi foco, cara. Foi aumentar o número de utilities, aumentar o número de bancos. Então, estamos com os 4 primeiros bancos. Tem outros bancos aí já ou em assinatura, ou em integração, ou em final de funil. Já falamos basicamente com a indústria toda. O que muda para esses bancos agora é a volumetria de utilities que a gente está conseguindo aumentar. Legal. Então, depois das empresas, teve as secundárias, tem as terciárias que já falaram para a gente, olha, eu não tenho capacidade nesse momento, mas se fulano entrar e passando esse redemoinho aqui, eu consigo evoluir com você. Então, ficaram conversas cada vez mais tranquilas, mais fáceis e tem um efeito rede no nosso sistema, né? Quanto mais utilities, quanto mais bancos, fica mais fácil. Agora, o que o banco vê como interesse aqui? Então, a primeira etapa, ele quer atender o melhor cliente dele, ele quer comunicar melhor, quer manter o cliente no banco dele, assim, né? Beleza, isso ajuda na minha... nessa busca pela principalidade, onde está esse pulo do gato aí? Perfeito. O primeiro você já trouxe e a gente conseguiu ter uma outra perspectiva sobre a discussão de principalidade. Então, imagina que você tem realmente uma disputa muito acirrada. Como eu te falei, os bancos têm um CAC, querendo ou não, muito alto. Tem essa disputa por um LTV também que não é fácil. Hoje você pode muito bem parar de usar o teu banco, em 60 segundos criar uma conta num segundo banco, onde você vai ter um portfólio de produtos muito parecido, para não dizer igual. Você tem algumas nuances, obviamente, na concessão do crédito, seja ele qual for, mas você tem uma barreira muito rápida ali, muito fácil de migração. Você tem uma média de 5 contas por consumidor brasileiro. Então, cara, como é que a principalidade se dá nessa disputa, né? Se dá o banco olhando, querendo te oferecer o maior número de serviços possíveis dentro do portfólio dele. E como é que eu começo a me diferenciar, como todo mundo tem esse portfólio também? A gente falava muito claramente para eles, olha, vamos tentar resolver um problema clássico do teu consumidor. Porque o que você oferece de conta, de Pix, de cartão, de seguro, de plano odontológico, consórcio, o teu concorrente também está na mesma linha. Então, vamos tentar resolver um problema que realmente faça o teu cliente ficar. Então, a gente começou a abordar essa questão da principalidade da maneira real como ela se dá hoje. Que é dentro dessa disputa ferrenha de como é que eu consigo aumentar a minha carteira de produtos para fidelizar, para manter aquela pessoa dentro do meu pool de ambiente, de plataforma. Então, a primeira coisa que a gente percebeu era, cara, principalidade, vamos ajudar os bancos nesse sentido. Os primeiros compraram essa tese, muito claro, porque já tinham dados também nesse sentido. Mas o segundo grande motivador foi que a gente começou a revelar para ele o seguinte, olha, você já está perdendo dinheiro com rebate de boleto, né? Que aí muito pouca gente sabe. Quando você paga o boleto, por exemplo, de energia no seu banco, no final do mês, o banco ele recebe um rebate daquele pagamento, né? Então, ele averigua qual foi o volume de pagamentos, por exemplo, daquela empresa de energia, e ali ele tem um dinheiro a receber. Isso porque você pagou no código de barras. Tá? Então, é um contrato bilateral entre o banco e a utility. Esses bancos já estavam vendo que eles estavam perdendo gradativamente esse rebate. Poxa, é uma linha representativa do banco, né? Como é que ele pode sobreviver a essa receita? A gente falou, olha, tem uma receita mais interessante para você. Quando você substitui o Pix, bota o Pix no boleto e tem essa mudança do código de barras para o Pix, vai ter essa diminuição da receita, mas você tem uma oportunidade de fazer um upsell seu, cara. Vamos botar ali o cartão de crédito que você já oferece para o seu consumidor, para ele pagar aquele boleto de luz no cartão de crédito. Então, cara, você já concedeu o crédito, está dentro do seu portfólio. Isso exige algumas mudanças de tesouraria, de balanço para você, mas nada que você não conheça. Mas a margem que você vai ter nisso é muito maior.
muito maior do que o rebate que você vinha ganhando. E você pode oferecer outras coisas além disso. Se tudo fosse pago por cartão de crédito... Para o consumidor é interessante, porque, veja, imagina que naquele... É que o consumidor ele já paga um pouquinho a mais quando vai fazer isso. Ele vai pagar 3%, 4% a mais, que tem sido a média do mercado. Então, imagina num boleto ali de R$100 de luz, você pagou R$103, R$104, R$3, R$4 a mais, mas você ganha 30 dias. Sim, você ganha um fôlego ali. Ganha um fôlego. E você não teve a luz cortada, que esse é o principal, né? Então, eles falaram, opa, isso daqui é interessante. Então, tem outras gerações de valor, tem umas que são mais diretas, outras mais indiretas, mas a gente viu que o que movimentava era isso. Vamos navegar isso. Quero gerar valor e tem uma oportunidade interessante aqui de cross-sell, upsell dentro da minha carteira de portfólio. Então, isso foi o que movimentou os bancos. Só que a gente também sabia que as utilities estavam interessadas em facilitar também isso, né? Porque ao mesmo tempo que o banco ganha, a utility ganha num canal mais eficiente de pagamento. E a gente consegue otimizar essa mudança que estava acontecendo, né? Que aí eu acho que é o grande... A próxima onda, desde lá do DDA da criação, foi agora com o Pix, onde a gente surfou também o Pix. A gente conseguiu perceber que mudava, como eu te falei, toda uma dinâmica do sistema de pagamentos brasileiro. Nessa mudança de dinâmica, a gente... Bom, como é que a gente consegue catalisar o uso do Pix no boleto, que é a nossa especialidade? Cara, vamos catalisar lá no banco. Tá? Então, quando você vê ali no banco, o que a gente faz com o banco? Então, eu pego lá o dado de cobrança do boleto, entrego com o banco com segurança, garantindo que é, de fato, aquela distribuidora de água, de luz. E ali o banco tem toda uma jornada desenhada para o seu cliente final, seguindo o design system do banco, toda a jornada de botões, de cores, de telas, etc. E quando ele efetua isso, você tem um canal hiper mais eficiente do que a concessionária estava acostumada e incentivando o Pix e não o código de barras. Então, a gente... Final dessa história toda de reflexão sobre para onde a gente vai caminhar enquanto estratégia no B2B, a gente conseguiu gerar win-win para todo mundo. Tá? Então, a gente gerou, primeiro, pensamos sempre no consumidor, conseguimos gerar valor para ele, conseguimos gerar valor para a utility, que tem um canal muito mais eficiente, muito mais barato, e geramos valor para o banco, que consegue otimizar toda uma disputa e toda uma jornada. Então, cara, esse de fato foi o momento, quando a gente percebeu isso, que estava tudo alinhado, que a gente começou a tracionar real. Como a gente sentiu, para além dos livros de startups, a gente falou, não, isso daqui é tração. Isso daqui a gente acertou o ponteiro, a estratégia, vamos embora seguindo isso aqui que está 100% interessante. Legal. E aonde que entra agora a história do Pix automático? Né? Porque nós vamos falar disso aqui, porque assim, na prática, o Pix automático, ele vai, vamos botar entre aspas, ele pode eliminar o boleto em alguns cenários, mas ele vai aos poucos virando um substituto do boleto, porque ele vai sendo criado artifícios ali em cima, você continua tendo que cobrar o cara que não paga, você continua tendo que, você como usuário, se organizar financeiramente, você precisa saber quais são os Pix automáticos que você vai ter no seu nome. Perfeito. Então, talvez muda o trilho todo que você fez, e fala assim, porra, mas é um outro trilho que a gente sabe do Pix, ele é eficiente, etc. Ótimo. Mas eu queria entender onde é que entra nessa brincadeira aí o Pix automático. Cara, isso foi o nosso último grande momento de reflexão. Porque a gente, como eu te falei, a gente surfou o início do Pix. Eu lembro de uma história muito interessante de uma grandíssima utility de gás que a gente foi conversar no início. Foi uma das primeiras empresas que a gente conversou quando a gente pivotou a estratégia. E o Pix não estava popular ainda, estava no início da criação. Quando a gente começou a falar para o CFO do grupo, ele falou, cara, primeiro, você consegue fazer uma apresentação sobre Pix para o meu time? E aí foi o primeiro baque, né? A gente falou, pô, já estava tentando vender, o cara não conhece nem o que eu estou vendendo. 2 passos, 3, 4 para trás, respira. Vamos apresentar o que é um QR Code estático, o que é um QR Code dinâmico, o que é o SPI. Porque a galera que fatura bilhão não está sabendo. Tá? Então, a gente de fato surfou isso. E o Pix automático não estava naquela primeira agenda do Banco Central, depois veio a agenda BC+, etc e tal. Toda a evolução do projeto. No máximo agendado. No máximo, cara. Não tinha mesmo, assim. E isso foi extremamente interessante, que a gente conseguiu evoluir à medida que também o projeto do Banco Central com relação ao Pix evoluía. Quando ficou mais claro
as etapas, os momentos do Pix e veio a questão do Pix automático, a gente começou a perceber que tinha uma orientação do Banco Central, uma ideia fundamental de substituição completa do boleto tradicional por aquele Pix ali, pelo Pix automático. Só que a gente também percebia, e aí era uma análise muito particular nossa, uma tese nossa, que a gente estava muito seguro, mas que era completamente contra a corrente do mercado. Então, todo mundo falava desde o início do Pix automático que ele ia matar o boleto. E para a gente estava muito claro que não. Por que não estava claro que não? Porque, primeiro, a nossa ideia de boleto é um documento popular que ele tem basicamente duas funções. Ele tem uma primeira parte que te dá transparência acerca do que foi consumido. Tá? Então, você sabe quanto você consumiu de quilowatt-hora, de metro cúbico de gás, de internet, de ligações. Então, tem essa função de cobrar e dar transparência. E tem uma segunda parte que é aquela ordem de pagamento, aquela parte de baixo do boleto, em que ali está o valor, o vencimento, juros ou não, etc. e tal. O Pix, por excelência, só pegaria essa segunda parte. Você tem que dar a transparência para o consumidor. Então, a gente fala, olha, primeiro, o boleto é mais do que só a parte de cobrança. E segundo, e mais importante, essa metodologia, esse método do Pix automático, está muito mais parecido com o débito automático, e não com o boleto em si. E como a gente estava sempre muito próximo das utilities, a gente tinha acesso aos dados que nem os bancos tinham, ou pelo menos não tinham uma visibilidade clara acerca desses dados, que era o seguinte... É que tem um parcelado aí também, né? O Pix parcelado. O parcelado, então, à época, a gente nem ouvia falar. Agora, com relação ao débito automático, a gente tinha os indicadores. Pô, a média das utilities até hoje de incidência de débito automático é de 11%. Por quê? Porque o débito automático é muito relacionado a uma certa parte da pirâmide de renda, né? Então, a galera que tem uma renda já alta, consolidada, não tem uma sazonalidade de recebimento dessa renda, então é garantido. E como ela tem uma elasticidade maior no consumo, cara, você consegue botar no débito automático, não está preocupado, vai debitar ali. Agora, o grosso da população, da classe média, você tem uma restrição orçamentária. Né? Tudo que ela ganha, ela gasta, sobra muito pouco, está endividada, e ela tem essa sazonalidade, que ela ou recebe de 15 em 15, ou muda a data de recebimento. Sim. E um grande outro fator é que ela não confia na cobrança daquela grande empresa. Então, ela fala o seguinte, olha, não vou botar automaticamente isso. Tá? Prefiro receber a cobrança e decidir se naquele mês eu vou pagar no dia certo, ou depois do vencimento, ou não vou pagar. Então, a gente tinha toda essa dinâmica muito clara. Eu não deixo, por exemplo, o cartão no débito automático. Exato. Cara, muita gente não deixa, por exemplo, os maiores índices de cobrança indevida estão no setor de telefonia. Então, muita gente não deixa a telefonia. E tem o mais curioso, Gabriel, olha só que interessante. Quando você tem uma experiência indevida de cobrança em telefonia, por exemplo, passa por aquela dor de cabeça, você vai lá tentar falar, olha, tá errado, me ajuda, etc e tal. Exaustivo, e você carrega essa experiência ruim para os outros setores. Porque não é o setor, é o meio de pagamento. Exatamente. Então, você não deixa a tua luz em débito automático. Você não deixa ali o gás em débito automático porque você teve uma experiência péssima no outro setor de telefonia. E ainda mais se isso for bem representativo na renda da pessoa, tá arriscado ela faltar o dinheiro de outra coisa naquilo ali. Cara. E isso é o grande grosso da população. E também, vamos lá, tem um outro lado que a gente sabe que quando falta dinheiro, o aluguel é o primeiro que você paga, mas assim, a luz você segura, porque a luz dá para atrasar um pouquinho. Exatamente. Vão vir cortar daqui a pouco, dá para segurar um pouquinho. Dá uma chorada, é isso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, eu acho que tá vindo uma grande confusão por aí no mercado. Não, eu tenho certeza. Porque que vai acontecer? Acho que já começou até. O cliente ele vai fazer o seguinte, eu vou sair fazendo Pix automático em tudo que é lugar. Isso. Vamos botar aqui. Então, eu fiz na academia, e aí isso aí tá atrelado a uma conta tal. E aí fiz na outra. Então, assim, são pagamentos que vão ficar soltos. A não ser que se crie uma visão de fatura, etc. Porque, por exemplo, vai ter ITP que vai fazer o seguinte, na hora de você fazer um Pix Pix parcelado, por exemplo. Então, assim, eu estou comprando
uma geladeira, a geladeira custa R$1.000, eu quero pagar no Pix, pagar 900, só que aí o banco não vai me cobrar 900, vai me cobrar 950, sei lá. Esse 950, o ITP, ele pode ver em todos, né? Então ele vai te dizer, olha, o banco tal é 930, o banco tal é 950, qual que você quer? Então vai ficar solta, assim, essas informações de Pix parcelados que são feitos por aí e Pix automáticos também. Então, de alguma maneira, essa organização do que você precisa pagar, talvez ela até aumente olhando daqui para frente, assim. Quanto mais contas saírem do cartão de crédito, assim, resumindo, eu acho que mais espaço você tem para se perder. E aí eu não tô nem dizendo de qualidade ou não, mas assim, a fatura é o meio que a gente está acostumado a guardar as contas. Não, eu sei que tá na fatura, beleza. Eu tenho tal dia para resolver essas coisas. E aí eu acho que vai acontecer esse negócio com o Pix aí, vai abrir uma oportunidade super grande, a não ser ou que o pessoal também comece a adotar uma espécie de fatura, etc, para olhar para isso, só que volta no problema do DDA, o cara vai olhar só o banco dele. É isso, então é isso que a gente também tenta endereçar. Apesar dos esforços super legais do regulador do Banco Central para tentar dirimir essas dúvidas, né? Então, a maneira como ele apresenta nos bancos a infraestrutura do Pix automático, o que ele determinou ali de gestão, de ajudar dentro dos aplicativos a ter essa visibilidade completa, enfim, todos esses problemas que você trouxe, ele tenta de alguma forma solucionar. Só que eu estou completamente de acordo com você. Eu acho que ainda vai confundir muita coisa, como é próprio de toda inovação. E também como é próprio de você tentar mudar um hábito que tem mais de décadas, né? Muitas décadas, né? Então, como é que você muda um hábito do consumidor assim, sem endereçar essa mensagem de maneira clara? Agora, com relação ao Pix automático, para a gente, essa automatização que acho que é o grande problema. Porque, veja, como eu te falei, o consumidor não vai deixar aquela conta automaticamente. Apesar de você, com o Pix automático, por exemplo, tentar definir os limites, maior e menor, tá dentro daquela banda de cobrança, o problema é outro. O problema é com relação à perspectiva de renda mesmo do consumidor. Então, a gente consegue também, com o banco, com a utility parceira, entregar todos esses valores que são inerentes ao Pix automático e até ao Pix parcelado de uma maneira mais fácil. Porque, olha, veja, imagina, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Então, você está em um banco X e ali dentro dele você consegue já, dentro de uma aba, em lista, por exemplo, ver todos os seus 5 boletos. Então, estou falando de água, luz, gás, telefonia e o IPTU de São Paulo, por exemplo. Cara, isso você já garante segurança. Então, eu tenho segurança que o banco está me informando que é, de fato, a minha conta, não é uma conta de um terceiro, de um fraudador, como ainda é possível no DDA, por uma engenharia social. Então, tá lá garantido. Eu tenho meios de pagar aquilo, opções de pagar diferentes, além do saldo em conta. E eu dou toda essa dimensão organizacional para o consumidor. Quando vai vencer, você precisa pagar, quanto vai representar da sua renda, etc. e tal. Então, veja, em algum nível, a gente também endereçou os mesmos problemas que as outras modalidades de Pix estão endereçando. Só que a gente fez isso com uma maneira muito mais eficiente, muito menos custosa e mais rápida, em última instância, de você implementar. O grande entrave nosso é a velocidade como a gente aumenta esse efeito rede, essa quantidade de utilities e de bancos que estão nessa infraestrutura. Que esse ano foi disparado o nosso melhor ano. Assim, onde a gente sentiu que elas estão entrando, as instituições estão entrando com mais velocidade. Legal. Tem players que te procuram, acho que você comentou um pouco disso, mas que te procuram, além da parte de APIs de informação, pela parte de experiência, de features, olhando um pouco também do que vocês faziam antes? Cara, tem. Quando a gente começou a desenhar o nosso processo... Porque também é uma oferta complementar ou não. Exato, isso, né? Exato. A gente fica... Eu lembro que a época, quando a gente percebeu essa questão, né? Ou seja, a gente vende para o banco, mas o banco tem um desafio de, além de integrar com o nosso API, dele pensar como é que vai ser essa jornada. Literalmente, como é que vai aparecer na tela do consumidor para ele pagar esse boleto.
A gente falou, pô, temos todo esse conhecimento, vamos, em algum momento ali ou da venda ou do nosso processo de integração proprietário, vamos chamar o time de produto do banco e mostrar, olha, essas daqui são as formas mais interessantes de jornada, esses aqui são os problemas que você vai fazer face quando você estiver pensando a melhor maneira de desenhar essa jornada, e a gente já tem uma excelente maneira de seguir. Porque a gente já superou, já refletimos, já pensamos sobre essas questões que você vai se deparar enquanto time de produto. Então, a gente percebeu que se a gente fizesse essa parte da integração de maneira a convocar o time de produto e a democratizar, a catalisar, na verdade, esse debate de construção, meio que de um product design, uma maneira mais eficiente de literalmente botar em produção aquela funcionalidade, a gente ia ganhar enquanto processo de venda e de integração. Então, a gente preferiu incorporar isso, catalisar o processo com o banco para que isso chegue mais rápido em produção para a base de clientes dele, do que literalmente cobrar ou ver mais uma maneira de monetizar no nosso modelo de negócio. E quanto que outras áreas também estão consumindo essa informação, né? Então, falar assim, bom, eu estou começando a ver esses boletos essenciais, eles são chave na hora de dar um crédito, na hora de avaliar quantos anos esse cara está lá, se ele atrasa o aluguel, se não atrasa, etc. Imagino que são informações bem determinantes aí na hora de fazer análise de crédito. Então. Perfeito, Gabriel. Isso foi... Eu falo muito tranquilamente para você que foi uma externalidade positiva. Foi algo que a gente não olhou. E quando a gente se deparou que ia ser uma consequência natural do nosso sistema, a gente falou, putz, legal demais isso aqui. Isso aqui não está previsto nem no Open Finance. Isso aqui não estava previsto pela gente. Dentro do Open Finance, acho que isso só estaria dentro do extrato. Exato. Né? Você vai estar dentro do extrato ali. Perfeito. Pode ou não estar ali, porque ele pode pagar de um jeito, de outro. Outra pessoa paga para ele aquele boleto. Né? Tem exatamente isso. Mas a informação, os dados completos. Da forma como ele vem ali, ele não vem do que ele pagou, quanto pagou, quando pagou, se pagou certo, pagou antes, quando recebeu, quando pagou em relação a quando recebeu. Uma série de informações absolutamente importantes. Isso não tinha... A gente não tinha planejado, o banco sempre sonhou isso, porque isso ajuda, por exemplo, muito o setor de crédito do banco. Sim. E é curioso ver como é que vocês... por exemplo, se vocês fossem virar uma conta lá atrás e o business fosse crescendo, todas essas externalidades seriam features que vocês iam usar. Bom, com certeza. Eu tenho todo mundo aqui, então já que eu tenho informação, agora eu quero dar crédito, agora eu quero não sei o quê. Agora... E aí você fala assim, bom, se eu já faço isso em volume para os players que eu estou atendendo, eu consigo ter esse retorno também. Cara, isso foi uma vantagem de você nascer enquanto uma startup focada, por exemplo, em back-end, né? Porque você naturalmente precisa pensar em como esses dados estão estruturados. Legal. Então, a gente falou, pô, naturalmente já estamos vendo isso aqui. Estamos vendo que isso vai ser uma externalidade muito positiva. Vamos seguir, vamos catalisar esse processo, que eu acho que tem muita coisa para explorar ainda. Só que, como toda startup, você precisa de foco, né, Gabriel? Então, se a gente fosse já de cara a se debruçar sobre esse novo mundo, porque aí acaba sendo um produto novo, um mercado também novo. Sim. Apesar de já estar lá dentro do banco, quanto fornecedor, é uma outra diretoria que te consome, em última instância. Porque acho que você tem alguns caminhos aqui. Um é, olha, a informação já está aqui, então o time pode consumir. A outra eu vou começar a ajudar esses times também. Então, eu vou fazer uma parte de feature, eu vou mostrar... novos produtos. Os melhores pagadores, eu vou criar as personas aqui, etc. Mas eu fico pensando que isso são coisas que o banco, às vezes, já até tem, mas roda para uma base menor e a ideia é que você quer que rode na base toda, né? Cara, agora eu vou te surpreender exatamente como a gente foi surpreendido, tá? A gente imaginava exatamente como você. Pô, vou chegar no banco, vou falar que tem esse conjunto de dados, tenho aqui uma API para ele consumir e ele vai ficar maravilhado. Primeiro banco, banco grande, focada em um perfil de consumidor. Quando a gente mostrou esse segundo pool de produtos que a gente era capaz de entregar, ele falou, olha, quero, mas eu não tenho capacidade tecnológica de consumir esses dados granulares. Me dá um score. Me dá um score de pagamento de boletos aí. Legal. Que eu pego isso e jogo na minha modelagem de crédito. E isso pra gente foi muito... Foi chacoalhar pra gente realmente ter atenção de como tava
o setor Pô, bancário. Se esse grandão não tá com banda... E aí, às vezes, não é nem questão capacidade assim, de recurso disponível mesmo, né? Exatamente. Cara, muitas vezes... Até para ele poder testar e falar assim, pô, isso aqui é quente, vou abrir, vou botar gente É. para fazer, ele precisa de um bom motivo para fazer isso e investir nisso. Né? Cara, você tem grandes bancos que até hoje estão no mainframe, que não conseguiram executar uma transição para cloud intensa. Fora as diferentes realidades dentro do banco. Diferente, cara. Eu não acho que o setor do DDA é o mais avançado quando eu olho para dentro dos bancos. Ó, pensa que a gente sempre fala com os setores do banco que estão dentro do transacional, né? Então, é aquele departamento que olha para a conta em si, a conta corrente, as transferências, o Pix, o pagamento de boletos. Então, digamos que é o core de funcionalidade do banco, mas não é onde ele ganha dinheiro. A função primordial de banco é crédito. Vamos lembrar disso. Multiplicador bancário. Então, como não é o primeiro cara, já fica um desafio ali de você querer se aventurar em entregar mais coisas tecnológicas. Então, esse primeiro banco não tinha capacidade, mas queria o dado de uma maneira mais... menos... que exigisse menos ali dele, em termos de pessoas, em termos de disponibilidade de computação, etc e tal, mas ainda assim tinha bastante interesse. Então foi o que a gente falou, olha, já validamos um outro produto, um outro mercado, tem coisa muito interessante para caminhar nesse sentido de entregar uma capacidade de dados para o banco ser mais eficiente em seus múltiplos produtos e principalmente no core, mas a gente precisa ainda olhar para o fundamental, que é aquele transacional do DDE das utilities, como a gente é conhecido no meio bancário, né? Então a gente ainda insiste muito nesse foco, cara, vamos aumentar a base de utilities, a gente quer olhar para o Brasil inteiro, a gente já foi de norte a sul do país, já falando praticamente com todas as principais utilities, com todos os principais bancos, e hoje a gente, como é muito especialista nesses dois setores, a gente consegue navegar com muita eficiência, porque eu sei aonde ele está, qual o backlog dele, quando eu vou conseguir evoluir, quando eu não vou conseguir evoluir, o que vai catalisar o meu processo com ele. Então, por exemplo, com os bancos, a gente deu uma pausa esse ano porque ele falou, olha, tem uma coisa muito prioritária aqui que o regulador está me exigindo, que é o Pix automático. Sim. Então, eu vou precisar dar uma pausa em você para cumprir a tabela de calendário e depois a gente volta. Esse depois aí que é o problema, porque o Banco Central não tira o pé do acelerador também, vai entrando no outro, vai entrando no outro. Eu ia falar um negócio, cara, se eu fosse o utility olhando lá pra trás, assim, cara, daria pra, tipo assim, cara, vou comprar vocês, vou botar isso disponível pro cara, pro consumidor final, de graça, e eu não tô nem aí da onde ele é, e eu adoraria que ele não fosse da minha empresa, porque eu vou saber quanto ele tá pagando exatamente no concorrente pra fazer oferta pra ele vir para cá, né? Porque essa informação na mão, ela abre um caminho para você brigar pela portabilidade ali de todos esses setores ali que estão com margens exprimidas, estão cada vez mais brigando, se estapeando ali para trazer cliente, etc. É uma informação quentíssima ali, né, cara? E isso foi o que faz a gente hoje olhar para o nosso desafio como uma startup de dados, cada vez mais. Né? Então, a gente está muito interessado nisso. A gente sabe que tem muito valor nisso. E, sobretudo, a gente gosta dessa perspectiva de lidar com dados. Né? Então, em outras palavras, a LGPD, por exemplo, é a lei que nos rege. A gente não é regulado pelo Banco Central, a gente já tem um parecer técnico deles, a gente teve uma agenda extensa com eles, o Brandt, tivemos reuniões, apesar dele ter saído agora, foi um dos grandes responsáveis pelo SPI, pelo Pix. Então, a gente conseguiu fazer toda essa publicização, deixar muito claro o que a gente estava fazendo. E, dentro desse papel regulatório, os dados, a LGPD é o que a gente precisa seguir. E a gente fica muito confortável em deixar transparente, tanto para os bancos, quanto para as utilities, e até para os reguladores setoriais e para a NPD, como é que essa dinâmica de dados se refere. Então, veja, para a gente foi muito oportuno trazer essa solução, perceber a quantidade de dados que tem dentro dela e está amparado por uma lei que deixa muito claro os seus papéis. O que pode usar, o que não pode usar, o que o controlador do lado das utilities exige enquanto descarte de dados, anonimização ou não, o que o outro controlador do lado do banco
que ele exige e, sobretudo, o titular do dado, que é o consumidor final, o que ele quer no final do dia. Então, de novo, a gente teve uma outra perspectiva. Essa agora, do ponto de vista de dados, de legislação de dados, que a gente também conseguiu gerar win-win para esses 3 stakeholders. Então, a gente está muito animado com esses próximos passos, cara. A gente acha que vai conseguir ajudar todas essas 2 indústrias, de bancária e de utility, a aumentar muito sua eficiência. Legal, cara. Bom, parabéns, assim, pela trajetória. Obrigado. Animal, acho que tem, muito caminho aí para vocês seguirem. E realmente é um negócio... Você tem muitos boletos para pagar? Irmão, isso aí é a única certeza da vida, né? A gente vai pagar boleto, não tem vai, jeito. Vai continuar, não importa o formato. Conta comigo, então, vai tá? Vir com... Boa. Obrigado aí pela participação, cara, animal. Foi um prazer, Gabriel. Conta comigo, tô aqui à disposição. Boa, cara. Vocês fizeram já pensando nisso o nome? Já. Boa. Pessoal, e eu conto com vocês para deixar o like nesse episódio aí e acessarem o nosso portal letsmoney.com.br. Lá tá uma matéria desse episódio e de todos os outros episódios que a gente tá gravando aqui no nosso podcast. Então, se não deu para acessar, não deu para consumir um episódio inteiro, vai lá, pega o texto lá. Então, é multiplataforma, multiformato para você se manter atualizado. Compartilhe com o seu time. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, valeu.